O Banco do Brasil elevou sua parcela de pagamento de dividendos para o ano de 2024, está decidindo como aumentar a liquidez das suas ações, trouxe fato relevante com projeções de lucros para o ano de 2024 bastante animadoras e ainda por cima fato relevante explicando sobre o calendário de pagamento de dividendos para o ano de 2024 inteiro. E no topo de tudo isso, trouxe a apresentação dos seus resultados do quarto trimestre do ano de 2023, com resultados recordes jamais vistos no banco, e ainda assim as cotações caíram na Bolsa de Valores, mais de 7%, considerando aqui as ações BBAS3. Mas então o que pode ter acontecido para as ações BBAS3 começarem a cair após lucro recorde do Banco do Brasil do fechamento do exercício social do ano de 2023? Afinal, os resultados foram bons ou foram ruins? O Banco do Brasil vai conseguir realmente pagar dividendos frequentes no ano de 2024 e deixar as cotações mais atrativas para os investidores? Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando tudo isso, é que nesse vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado, que é o quadro aqui do Ativo Virtual, a gente faz o raio-x da companhia, realmente de ponta a ponta, e nesse caso avaliando os resultados do quarto trimestre do ano de 2023 e o fechamento do ano passado inteiro. Para quê? Para a gente entender se a situação do banco está melhor ou pior em relação aos outros anos. E é claro, traçar com isso as possibilidades e entender se é um momento favorável para as ações BBAS3, inclusive utilizando análise técnica, mas também avaliando se o banco continua com bons fundamentos, quando vai acontecer o próximo pagamento de dividendos e a pergunta que vocês não param de deixar nos comentários dos vídeos. Vai realmente ter o desdobramento das ações e quais são as consequências disso? Além disso, as projeções de lucros e também o preço-teto do ativo virtual. E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido nesse vídeo aqui, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E é claro, eu vou começar esse vídeo da parte mais importante dele, porque tomo ele como uma oportunidade da gente avaliar no que aconteceu no ano de 2023, não apenas o quarto trimestre, mas também observando aqui o resultado do quarto trimestre do ano de 2023, torna esse vídeo ainda mais interessante, justamente para a gente fazer a visualização de todo o exercício social para traçarmos possibilidades futuras. E assim a gente não fica só com uma análise horizontal, vamos fazer uma análise vertical também. Começando então a entender que o Banco do Brasil conseguiu novos recordes nos seus lucros, chegando aqui a 11,4% de crescimento na comparação com o ano de 2022 com o ano de 2023, que acabou de encerrar. E apenas para quem está chegando no canal agora e ainda não está familiarizado, é importante compreender. As empresas fazem a divulgação dos seus resultados alguns meses até depois do fechamento do último ano fiscal. E no caso, pode parecer estranho para quem ainda não tem familiaridade com a apresentação dos resultados, mas é assim que funciona. Então o Banco do Brasil acabou de divulgar o seu desempenho do ano de 2023 e, é claro, do quarto trimestre também. E assim, o lucro líquido ajustado do Banco do Brasil foi de 31,9 bilhões de reais no ano de 2022. E é por isso que teve esse crescimento de 11,4%, chegando aos 35,6 bilhões. E é claro que eu corri para poder observar esse fato relevante aqui, que o Banco do Brasil trouxe as projeções corporativas para o ano de 2023. E essa divulgação aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2023. E ela é muito importante, afinal de contas, a gente consegue comparar qual era o lucro líquido ajustado que o banco tinha projetado para o ano de 2023 e quanto efetivamente ele fechou. Então ele tinha projetado de 33 a 37 bilhões de reais. E ele acabou fechando em 35,6, ou seja, ele caminhou aí perto de 65% da meta dele do início do exercício social do ano de 2023, que foi em fevereiro, devolvendo valores gigantescos para a sociedade, aqui de mais de 86 bilhões de reais, um crescimento de 7,3% ano contra ano, tanto com remuneração de capitais, quanto também de salários e benefícios para o pessoal dele, e além de impostos e taxas com 18,3 bilhões. E olha novamente o Banco do Brasil ameaçando a carteira trilionária do Itaú. Mas eu digo ameaçando no sentido de ser o banco com a maior carteira de crédito ampliada do Brasil. É isso mesmo, passando de 1,108 bilhões de reais, um crescimento de 10,3% na comparação ano contra ano. E é claro que tem que ser aqui dezembro de cada ano, justamente para ser o acumulado de cada período. Então sim, o Banco do Brasil já tinha se tornado no ano de 2023 o banco tido do governo com a maior carteira do país, com mais de 1 trilhão de reais. Mas agora ampliando também para os bancos privados, o Itaú fica com a carteira maior, mas por pouca coisa. Afinal de contas, o Banco do Brasil teve crescimento em todos os seus segmentos, crédito consignado, micro e pequenas empresas, atacado e muito mais. E é claro que eu já tinha trazido aqui no canal que ele vai fazer
fazer um novo desembolso recorde para o setor do agronegócio. Matéria essa que eu trouxe no Giro Rápido do Mercado e foi anunciada pelo governo federal. E ainda por cima, a safra de 2023-2024 fechou em 120 bilhões de reais, que obviamente é um novo recorde. Naturalmente, dedicado aqui ao setor do agronegócio, e também se tornou a maior fatia da carteira de crédito do banco, trazendo um crescimento anual de 14,7%. E quem pensa que o Banco do Brasil, por ter alcançado essa carteira de crédito, não está fazendo mais nada, está muito enganado. Afinal, ele tem trazido muitas inovações, recebendo até mesmo prêmios de inovação em finanças. Esse prêmio aqui, Top Innovations in Finance, do ano de 2023, prêmio inovação no setor público com foco no cidadão, também prêmios de segurança e gerenciamento de fraude, e para finalizar, instituição financeira do ano em Open Finance. Além disso, o Banco do Brasil representou para o sistema Pix 5,2 bilhões de transações, operando 3,7 trilhões de reais no ano de 2023, o que foi um crescimento de praticamente 40% nesse período. E o Open Finance, 3,4 bilhões, trazendo ainda inteligência artificial e analítica para interagir com os clientes e muitas outras inovações, até mesmo tesouro direto diretamente pelo WhatsApp. Então, vendo de perto o lucro líquido ajustado, e por que isso aqui é importante? Porque o lucro líquido é exatamente da onde a maioria das empresas retiram uma parcela para fazer pagamento de dividendos. E sem isso, as empresas simplesmente não têm como pagar dividendos para os seus acionistas. E é por isso que eu chamo tanta atenção para o lucro líquido ajustado e tudo aquilo que afetou o lucro líquido ajustado. Afinal de contas, as despesas, os investimentos e muito mais acaba afetando o resultado do lucro líquido. E no final das contas, aquela palavrinha que chama atenção, o payout, é justamente a parcela, ou seja, o percentual que vai ser retirado aqui do lucro líquido ajustado para fazer pagamento de dividendos para os acionistas. Explicado isso, então vamos observar que no quarto trimestre do ano de 2023, o lucro líquido ajustado do banco foi de 9,4 bilhões, o que representou um crescimento de 4,8% na comparação com o ano de 2022, ou seja, o mesmo período, quarto trimestre. Agora, o percentual que me chama a atenção é justamente do terceiro trimestre do ano de 2023, que subiu 7,5%. E por que isso é importante? Porque isso aqui mostra a tendência. Se o banco consegue crescer trimestre contra trimestre, e ainda por cima, um trimestre contra ele mesmo um ano atrás, não tem dúvida nenhuma que ele está demonstrando tendência de alta. E para não ter dúvida nenhuma, podemos observar que 2023 fechou 11,4% acima de 2022. O que seria um indício ruim seria se o quarto trimestre do ano de 2023 ficasse no 0 a 0 ou negativo em relação ao trimestre imediatamente anterior, o que não é o caso. Inclusive, está mostrando mais força de crescimento trimestre contra trimestre do que o quarto trimestre do ano de 2023 contra o mesmo período do ano de 2022. Então, tendência de crescimento no anual e também trimestre contra trimestre. Lembrando que o guidance era de 33 até 37 bilhões de reais, como eu trouxe no início do vídeo, e ele fechou em 35,6. Diferentemente dos grandes bancos, a carteira de crédito dele disparou no ano de 2023. E por que analisar a carteira de crédito é importante? Porque, essencialmente, os bancos, sim, eles têm várias formas de ganhar dinheiro, mas a carteira de crédito é fundamentalmente de onde ele tira a maior parte da sua receita. Afinal de contas, os bancos vivem do spread bancário. Você já deve ter ouvido falar, mas talvez não associou uma coisa com a outra. Afinal, o spread bancário é justamente tomar dinheiro do mercado a baixas taxas e conseguir taxas mais altas. Essa diferença entre a taxa que ele adquiriu o crédito e a taxa que ele consegue remunerar esse crédito é o chamado spread bancário. Então, ele vive essencialmente gerando lucros em cima dessa diferença. E é claro, eu estou fazendo aqui uma explicação muito simplificada, muito resumida, apenas para ser fácil e didático também. E se a gente comparar, dezembro de 2023 com o do ano de 2022, crescimento de 10,3%, e na comparação trimestre contra trimestre, crescimento de 4%. Novamente, reforçando que o Banco do Brasil cresceu mais em dezembro do que no restante do ano. Teve também crescimento de pessoa física em 8,1%, agronegócio continua crescendo muito forte, 14,7%, grandes empresas e micro e pequenas empresas, 8,5% e governo, 11,9%. Agora aquela parte chata que a gente não gosta de conversar, mas é fundamental, que é justamente a provisão de crédito de liquidação duvidosa, PCLD ampliada. E por que é ruim de falar sobre isso? Porque isso aqui é prejuízo para o banco.
essencialmente quem tomou o empréstimo com o banco, seja pessoa física ou jurídica, em alguma esfera de alguma natureza e vai dar calote no banco porque não tem condições de pagar, por exemplo. E nesse sentido, teve um crescimento monumental no custo do crédito para começo de conversa, 52,8% na comparação ano contra ano e 32,8% na comparação trimestral. Então isso aqui realmente é preocupante, porque o crescimento também foi muito acentuado na comparação trimestre contra trimestre. Na comparação ano contra ano, praticamente dobrou, 82,3%. E isso aqui é uma âncora para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil precisa resolver esse problema aqui. Não é à toa que ele perdeu o próprio guidance. Fechou em 30,5 bilhões de reais negativo, sendo que o guidance previa de 23 até 27 bilhões de reais de prejuízo. Principal ofensor? Bem, podemos ver aqui que descontos concedidos 45,4%. E quem vem acompanhando o ativo virtual a respeito dos diversos programas que o banco tem incentivado, inclusive o próprio Desenrola, já entendeu esse quadro aqui. E quando a gente fala da qualidade do crédito, o que isso significa? Significa aquele crédito que provavelmente o banco vai receber. E o indicador mais falado do mercado é justamente a inadimplência superior a 90 dias, porque esses aqui são aqueles que provavelmente não vão pagar. Então, quanto menor, melhor. E nesse sentido, houve aumento novamente, de 2,81% para 2,92%. Observem que a linha verde é o Banco do Brasil, enquanto o Sistema Financeiro Nacional caiu de 3,4% para 3,30%. Ok, o Banco do Brasil está melhor do que o Sistema Financeiro Nacional, mas ainda assim ele está demonstrando tendência de alta, enquanto o Sistema Financeiro Nacional está demonstrando tendência de baixa desde junho de 2023. Mas o banco também conseguiu aumentar as receitas de prestação de serviços na comparação trimestre contra trimestre, ano contra ano, 3,6% e trimestre contra trimestre, 0,9%. No ano, crescimento de 4,6%, sendo que o guidance era de 4% até 8% e o banco realmente ficou dentro do seu guidance, ou seja, dentro das suas próprias projeções. De maneira muito resumida, as despesas administrativas do banco, que é essencialmente como ele mantém as suas próprias operações funcionando, ficou também dentro do guidance, com 7,5%, enquanto a projeção do banco era de 7% a 11%. E o que ficou ruim? Bem, o índice de Basileia não é que ficou ruim, mas caiu. De dezembro de 2022, com 16,65%, foi para 15,47%. É claro que o pagamento de dividendos foi excepcional. E ainda por cima agora tem a promessa do Banco do Brasil de trazer um payout de 45%. Ainda mais com as projeções corporativas do ano de 2024, é muito importante observar esse quadro aqui, em que o banco quer crescer a sua carteira de crédito de 8% a 12% e quer controlar sua PCLD ampliada. Notem que ficou abaixo dos resultados e bem perto do que ele tinha projetado para o ano de 2023, entre 30 e 27 bilhões de reais. Ou seja, lembrando, isso aqui é prejuízo. E despesas administrativas vão crescer entre 6% e 10%, mas os lucros vão fechar entre 37 e 40 bilhões de reais, de acordo com as estimativas do próprio Banco do Brasil. Ok, mas se tem tanta notícia boa e apenas poucas notícias ruins relacionadas ao resultado do Banco do Brasil, com diversos resultados recordes, como vimos, por exemplo, o lucro líquido do banco, por que então que as cotações de BBAS3 acabaram caindo logo depois do anúncio dos resultados aqui do banco? E essa matéria aqui já começa trazendo justamente essa contextualização de maneira bem resumida, que à primeira vista, esse resultado do balanço do quarto trimestre do ano de 2023 do Banco do Brasil animou o mercado, até porque houve recorde histórico da companhia novamente. E obviamente, estamos falando aqui do lucro líquido do banco. Mas então, apesar desse lucro recorde, por que o mercado não gostou dos resultados do banco? De acordo com a matéria, o que foi bom, na verdade, foi coisa muito incerta. O resultado da tesouraria é algo muito volátil e é considerado um componente de baixa qualidade no resultado. É claro que qualquer lucro é bem-vindo, mas é um lucro frágil de acordo com a avaliação dos analistas dessa matéria aqui. E essa questão é uma questão bem subjetiva, ok, pessoal? E à medida que vocês forem tendo traquejo nessas apresentações dos resultados das empresas, vai ficar mais fácil de compreender e ter a própria avaliação de vocês a respeito do lucro líquido de cada empresa. Mas o ponto que eu chamei a atenção também foi o ponto de atenção desta matéria aqui, dizendo que para o analista o que desagradou o mercado foi o aumento da inadimplência, que veio o principal do atacado. A inadimplência de grandes bancos acelerou o ritmo de alta no mercado, em que a maioria dos bancos estão começando a ver a inadimplência cair. No Banco do Brasil, observamos o contrário, com a inadimplência começando a subir forte já no quarto trimestre. E eu adiciono aqui também o custo do crédito. Como vimos, teve setor que chegou a praticamente dobrar.
E assim, observando aqui as ações BBAS3 na periodicidade diária, ou seja, cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, representa um dia inteiro de negociações na Bolsa de Valores. E notem que o dia 8 de fevereiro e o dia 9 de fevereiro foram dias de forte queda aqui para as ações do Banco do Brasil, que vinham em tendência de alta muito forte. E não que a tendência de alta tenha mudado, mas esses 2 dias acabaram se destacando. E que dias são esses? Por exemplo, se viermos aqui no site do Ativo Virtual, temos o calendário dos próximos resultados aqui no menu Ferramentas. E se observarmos aqui, o Banco do Brasil fez o seu anúncio no dia 8 de fevereiro. E no dia 9 foi a apresentação dos seus resultados, que foram exatamente esses 2 dias. Inclusive, o próprio TradingView ele mostra aqui que houve surpresa no mercado, aumento de 2,26% daquilo que era esperado. Mas ainda assim, o resultado caiu no dia 8 e no dia 9, aí a queda foi ainda mais forte. E notem que ela veio diretamente aqui na linha de suporte, que eu já havia traçado para vocês, nos R$ 55,37. No dia, teve até vários comentários dizendo que eu acertei na mosca, mas não é uma questão de acertar na mosca, pessoal. Isso aqui faz parte da análise técnica. Então, quando eu digo linhas de suporte e resistência de preços, é justamente para ajudar a nossa comunidade a compreender a probabilidade de eventos ocorrerem. E é exatamente isso que aconteceu. Como é uma linha de suporte, os preços vieram nela e quicaram para cima imediatamente, justamente porque o mercado rejeitou baixar os preços abaixo disso aqui. E não tem problema se você não acredita na análise técnica, só não vai cometer a gafe de chamar isso aqui de gráfico de trader, porque não tem nada a ver. Mostro isso nesse vídeo aqui, que foi publicado alguns dias atrás. Eu trouxe na capa sem igual, com um calendário de todos os pagamentos de dividendos do ano de 2024 do Banco do Brasil. E notem que nele, observando aqui o título, Banco do Brasil, calendário com todos os dividendos de 2024 e payout de 45%, foi justamente o vídeo que eu trouxe antes desse evento acontecer. Vou até mudar a cor da minha seta aqui para poder demonstrar a outra seta que eu tinha traçado, exatamente nos R$ 55,37 da linha de suporte que eu havia traçado para a nossa comunidade nessa região aqui. Mas e agora? O que pode acontecer? Bem, podem acontecer várias coisas, mas olhando para a análise técnica, novamente eu reforço. Não existe aqui uma evidência de que vai ter uma reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa, pelo menos no médio prazo. No curtíssimo prazo e talvez no curto prazo, pode ser sim que as cotações venham novamente a testar esse suporte aqui, mas não quer dizer que as cotações simplesmente vão desabar até a próxima linha de suporte nos R$ 50,76 na minha avaliação. Até mesmo porque ela tem uma outra linha de suporte não tão relevante nessa faixa aqui dos R$ 52,49. Se ligarmos o script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, fica ainda mais fácil de observar todas as linhas de suporte e resistência de preços que vêm acontecendo com as ações do Banco do Brasil, ajudando bastante os investidores a compreender faixas interessantes de preços das ações de qualquer empresa. E como eu sempre digo, o mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. O que a gente faz são estudos para compreender aquilo que é mais provável de acontecer. E é claro, uma coisa que agradou muito o mercado foi que o Banco do Brasil, através do seu conselho de administração, elevou o payout para 45% no ano de 2024 e ainda por cima trouxe o cronograma de pagamentos, que foi aquele que eu mostrei no vídeo anterior. E onde foi? Bem, foi nesse fato relevante, divulgado no dia 8 de fevereiro. Trouxe ele completo lá no outro vídeo com todas as datas e ainda fiz a análise aqui para nossa comunidade dos próximos pagamentos e a migração de 40% para 45%, além de alertas também. Mas ainda por cima, o Banco do Brasil trouxe esse fato relevante de um pagamento de dividendos referente ao ano de 2023 ainda. Ou seja, ele ainda não fez um pagamento de dividendos que ele pode fazer e que ele vai fazer de acordo com o compromisso dele, do cronograma que ele trouxe recentemente. Ele trouxe esse aqui referente ao último trimestre do ano de 2023, ou seja, não está contando para os lucros de 2024. E se voltarmos aqui no site do Ativo Virtual, podemos ver na ferramenta Radar de Dividendos o nosso quadro resumo deste pagamento de dividendos aqui, que aliás eu trouxe no vídeo anterior do Dividendos da Semana, onde a data da aprovação foi no dia 7 de fevereiro, pagamento duplo de dividendos e JCP, como acabamos de ver, no fato relevante do Banco do Brasil. Datacom vai ser nesta quarta-feira, dia 21 de fevereiro, com a data do pagamento para o dia 29 de fevereiro, que vai cair na quinta-feira. Lembrando que o Banco do Brasil atualiza o pagamento de dividendos de acordo com a taxa Selic. E ele vai pagar 22 centavos por ação ordinária BBAS3, gerando uma rentabilidade líquida de 0,42%. Já em forma de JCP, 62 centavos, gerando uma rentabilidade de 1,16% bruta. E pode até não impressionar, mas vai lembrar, Banco do Brasil, como eu mostrei no cronograma, ele vai fazer vários pagamentos no ano de 2024 e detalhe,
já estão todos comprometidos com os acionistas. E além desse anúncio, ele também vai anunciar no dia 23 de fevereiro já o próximo pagamento, que foi esse que eu chamei num vídeo anterior de pagamento triplo de dividendos no quadro dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do ativo virtual, justamente para falar de tudo isso antes mesmo que fosse anunciado pelo banco, fazendo diversas análises e projeções também com base nas perspectivas futuras das empresas. E é por isso que de antemão a comunidade do ativo virtual já sabia desses 3 pagamentos que o Banco do Brasil está fazendo e vai fazer, como este aqui, com data para o dia 11 de março. E afinal, o desdobramento das ações vão acontecer ou não vão acontecer? Saiu aqui na ata da Assembleia Geral Extraordinária do Banco, que foi realizada no dia 2 de fevereiro de 2024, mas observem, essa aqui foi a realização. A publicação desse documento aconteceu apenas no dia 15 de fevereiro, no final do dia. E na ordem do dia, tinha aqui para a Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre o desdobramento das ações do Banco do Brasil. E temos nas deliberações que a Assembleia Geral Extraordinária decidiu por aprovar o desdobramento das ações BBAS3 na proporção de 1:2. Ou seja, depois dos termos que ainda vão vir, que vão caracterizar as condições para isso aqui acontecer, e vai ter Datacom e tudo mais, os acionistas que tiverem, por exemplo, 100 ações do Banco do Brasil, depois do desdobramento vão passar a ter 200 ações. E provavelmente você pode ter muitas dúvidas a respeito do desdobramento, só não precisa ficar com elas, porque eu trouxe há mais de 2 meses atrás, que é longo, ok, são quase 20 minutos, mas com certeza vai tirar todas as suas dúvidas a respeito deste desdobramento do Banco do Brasil e na verdade vai servir para qualquer outro desdobramento. Então, se você tiver com dúvida, assista a esse vídeo aqui. Afinal, o assunto é longo e não dá para trazer todo esse conteúdo nesse vídeo também. Sendo que na data de gravação desse vídeo, as ações BBAS3 estão aqui cotadas a R$ 57,72, valorizando praticamente 52% nos últimos 12 meses, com um preço dividido pelo lucro de 5,17. Lembrando que o preço sobre o lucro é basicamente quanto que o mercado está precificando a lucratividade de uma empresa. E de acordo com o benchmark de mercado, é um múltiplo de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. E no caso do Banco do Brasil, fica evidente quão descontado esse banco ainda está, mesmo depois de toda essa valorização. E é por isso que eu falo, não adianta fazer uma análise apenas horizontal das empresas, mas tem que fazer também a análise vertical, para compreender o DRE, como que o banco veio desenrolando ao longo dos anos, para assim não trocar os pés pelas mãos, ou seja, ter uma expectativa equivocada a respeito das empresas. E o PVP, notem só, mostra claramente que o Banco do Brasil está 2% abaixo do que ele vale no papel. Então, tudo que o Banco do Brasil tem de valor real do seu patrimônio, no mercado de ações, no mercado acionário, ele está 2% mais barato. E ainda por cima um dividend yield fantástico de 7,78%, e eu digo que é fantástico porque o banco ainda por cima valorizou 52% praticamente no último ano, comparando com esse indicador aqui. Bem, agora vamos então para as projeções e o preço teto do ativo virtual. Considerando tudo que vimos nesse vídeo, e é claro, eu não divulgo a fórmula do valuation do ativo virtual, mas eu trago aqui as projeções, claramente para a nossa comunidade, depois aferir à vontade a respeito do que foi realizado, por exemplo. Então, lucro projetado de 38,95 bilhões de reais e com payout prometido de 45%. Se o banco realmente cumprir com esses dois itens aqui, o DPA, ou seja, o dividendo por ação esperado, é de pouco mais de R$ 6,11. Na verdade, dá quase R$ 6,12 aqui. E se formos para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, preço teto vai ser de R$ 152,92. Mas se você esperar 6% de dividend yield anual, o preço teto vai para R$ 101,95. 8%, R$ 76,46 é o máximo que você pode pagar nas ações do Banco do Brasil, e 10% de dividend yield, o máximo que você pode pagar são R$ 61,17. É óbvio, quanto mais você quer receber de dividendos, menos você pode pagar nas ações. Afinal de contas, o preço importa, e importa por vários critérios, não deliberadamente. E afinal de contas, esse DPA corresponde a 10,58%, gerando uma margem de segurança de 8%, de 32,13%, porque nesse vídeo eu estou utilizando as cotações de R$ 57,87. Mas vá deixando nos comentários abaixo qual é a sua expectativa do Banco do Brasil, e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.